Tudo bem, pessoal? O vídeo é sobre o ácido valproico. Esse fármaco que hoje ele é tão utilizado para as doenças neurológicas, para as doenças psiquiátricas, inicialmente ele foi sintetizado como um solvente orgânico. Então, em 1881 ele começou sendo utilizado como um solvente orgânico. Em 1966 foi o primeiro uso que se fez para transtorno bipolar. Então, se relatou o primeiro uso na literatura. Posteriormente, você começou a ter estudos maiores, com mais pacientes, mais estruturados, que foi comprovando sua eficácia. O pico de ação dele é de 1 a 4 horas, ou seja, após a ingestão do remédio, a concentração mais alta no sangue dá ali para 1 a 4 horas, tá bom? Uma questão interessante, como ele tem a metabolização hepática também, os fármacos que atuam, também são metabolizados no fígado, podem ter uma interferência. A própria carbamazepina, como eu falei no outro vídeo, que também é metabolizada no fígado, você pode ter uma interferência, então essa é uma questão bem interessante de ser frisada. Outro fator é que você tem a comprovação da eficácia, o maior grau de evidência para mania aguda. Outros estados de mania e a prevenção de recaída no transtorno bipolar, o grau de evidência não é tão alto, mas também há um grau de evidência. Qual que é o mecanismo de ação dele? Fundamentalmente, ele atua no sistema GABAérgico, tá? Então, o GABA, que é aquele neurotransmissor que reduz a excitabilidade cerebral, né? De certo modo, reduz a atividade, torna a atividade mais dificultosa. Basicamente, o que você vai ter? Ele vai aumentar, diminuir a degradação do GABA, ou seja, vai ter mais GABA disponível para ser transmitido, aumentar o turnover e aumentar a síntese. Então, se sintetiza mais GABA também. Bom, outra questão que ele atua é na condução do sódio e do potássio. Por quê? Ele torna a membrana celular mais difícil de despolarizar e ter uma excitabilidade cerebral. Então você altera a condutância de sódio e de potássio também. Basicamente são esses dois mecanismos descritos. É lógico que você tem outros de mecanismos, por exemplo, ali de maior dificuldade de disparo do neurônio e algumas outras situações, mas basicamente descritos são esses dois. Em relação aos efeitos colaterais, os mais comuns ali, você pode ter diarreia, o ganho de peso geralmente relacionado com a dose, pode ter tremor fino, pode ter náuseas, vômitos. Você tem, esses são os efeitos mais comuns, tá? Você pode ter a granulocitose, mas são efeitos mais graves, porém mais raros. Mas você pode ter, mas basicamente os mais comuns são esses. Em relação à contraindicação, você tem algumas contraindicações formais ao seu uso. Então, por exemplo, paciente que tem insuficiência hepática grave não pode ser utilizado, uma vez que ele tem a metabolização hepática. Outro tipo de paciente que não pode utilizar é a gestante, porque ele tem um efeito teratogênico, isso é sabido, né? Basicamente é isso do que tem do ácido valproico, né? Para utilização em mania para depressão. Uma questão só para ratificar, eu falei que ele aumenta a síntese do neurotransmissor GABA, na verdade ele aumenta a liberação, né? Eu estava pensando, não é a síntese, ele aumenta a liberação do GABA. Aumenta a liberação, diminui a degradação, aumenta o turnover, portanto aumenta a transmissão do GABA, diminui a excitabilidade cerebral. Tudo bem, pessoal? Então é isso, o mecanismo de ação, como ele foi sintetizado e os efeitos colaterais mais comuns. Até a próxima!